Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar mais um podcast do Comunique-se. Seja muito bem-vindo. Olha só, você que está aqui agora, chegamos na nossa última edição, exatamente o último episódio da primeira temporada do podcast. Então já quero deixar o meu agradecimento para você que ficou na audiência, que acompanhou todos os vídeos e até mesmo para você que não acompanhou nenhum, está chegando agora. Então sinta-se em casa. Já quero pedir aquela sua ajuda para você fortalecer, deixar a sua curtida, o seu comentário, compartilhar esse vídeo, porque hoje a convidada promete. Para fecharmos então com chave de ouro, hoje eu trouxe aqui uma pessoa sensacional. Ó, é jornalista, atriz, apresentadora de TV, já passou em rádio, em diversas emissoras, faz de tudo um pouco, é super talentosa. Senhoras e senhores, recebo aqui no podcast Bruna Calmon. Aê, que legal, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui, Bruna. Que abertura incrível. Gostou? E você é um talento, né? Que muito isso, bom, obrigado. muito bom comunicador, adorei. Aí eu fiquei sem graça aqui, gente, né? Recebi um elogio dela. Muito obrigado, Bruno. E aí eu fico super nervoso, porque você é uma pessoa super completa, uma profissional exemplar e já passou por diversas áreas da comunicação. E aí eu queria entender como nasceu Bruna Calmon, onde foi esse universo da comunicação, como foi esse início para você? Esse início foi muito jovem, muito mesmo. Primeiro deixa eu dar, dar olá para nossa audiência. Aí, minha gente, tudo bem? Espero que sim. Fico muito honrada de estar aqui e ser a chave final, né, desse podcast, quem vai fechar essa temporada. Exatamente, com chave Isso de ouro. É muito bacana. Agora, a Bruna Calmon nasceu já uma comunicadora, eu brinco, porque desde criança isso era muito latente já para mim. Eu comecei no teatro muito nova. O teatro foi, eu acho que, a porta de entrada da teatro, comunicadora. Né? É um exemplo para tudo. Tem muitas pessoas que começaram pelo teatro, Exato, né? Que tem esse talento, né, para oratória, para falar. É sempre aquela pessoa da turma que é convidada a levantar e falar pela turma inteira. Exatamente. É isso, né? A gente que nasce com esse dom acaba descobrindo muito cedo, por meio disso, pela facilidade em se comunicar mesmo. Mas eu, desde muito nova, né? Então eu roteirizava, eu criava os conteúdos. Então essa coisa que eu brinco hoje, que existe, seria o máximo para minha época de YouTube, de criar conteúdo, gerar conteúdo, porque eu fazia isso desde criança. Eu criava os personagens, eu roteirizava, eu dirigia. E na época que começou as fitas VHS, a gente tinha camerinha, eu fazia todo o trabalho, inclusive de corte, inclusive de pensamento de linha, né, que a gente chama de linha do tempo, de continuidade de uma história que você está contando. Então, isso nasceu comigo. Minha mãe fala muito que eu sou autodidata. E realmente eu sou autodidata. Eu nunca fiz nenhum curso, nem de teatro, nem de, de locução, de apresentação. Claro, eu fiz jornalismo, né? Acabei me profissionalizando como atriz também. E eu tive, por outro lado, uma sorte de ter uma avó que também tinha essa veia de comunicadora, tinha sido radialista e que me impulsionou e que ia comigo em tudo, que acreditou muito nessa veia que ela viu, nessa menina, nessa criança, que desde sempre nasceu para isso, assim, sabe? Eu brinco que eu não tenho um plano B. Só focado ali no plano A, né? Naquilo que muito eu quero. na comunicação, porque é muito forte isso em mim desde criança. Então eu brinco com essa vocação, ela já nasceu. Essa veia ali já foi muito forte desde criança, né? Pois é. Meus amigos todos sofreram muito comigo, peço desculpa desde já, né? Porque eu era uma diretora carrasca. Caramba, terrível. Desde criança já? Criança, né? Eu acho que eu sou aquariana e meu ascendente em virgem é psicótico pela perfeição. Então, desde criança... Pra quem já conhece, né, sabe. Já sabe. Aos meus amigos de infância, peço perdão, porque, assim, eu fazia
E eu era muito profissional desde criança e eu queria a coisa perfeita, eu queria, sabe? Uhum. E eu dirigia um por um. Não, tá fazendo errado. Volta, tem vamos fazer de vamos novo. fazer de novo. Caramba, então era um talento nato ali, já, Era desde nato criança. meu, era nato meu. Que bom, que bom. E aí você, ali no teatro tal, quando você decidiu de fato ir pra comunicação? Quando que aconteceu essa virada? A virada de chave eu devo muito à minha mãe, porque, na verdade, foi meio uma virada obrigatória de chave. Porque eu já era atriz profissional, já tinha me profissionalizado. Eu brinco que todo mundo tirou a carta de motorista, eu tirei o meu DRT de atriz, né? Tanto que até hoje, gente, eu não tenho a carta de motorista. Mas eu tenho meu DRT de atriz. Tá vendo? É uma coisa em contrapartida da outra, né? É verdade. Mas aí eu falava muito que eu queria morar no Rio. Eu já estava indo muito ao Rio de Janeiro. Final de semana eu estava sempre no Rio, em cartaz, né, com peças de teatro. E aí eu falei, não, eu tenho que minha vida vai ser no Rio, não tem como, porque eu sou do Espírito Santo, só contextualizando. Ah, sim. Eu sou do Espírito Santo, eu sou de Vitória, que é a capital e tal, e eu comecei fazendo peça lá e depois já comecei a fazer peça no Rio de Janeiro. E, enfim, para essa época difícil, uma época de vestibular e tal, eu estava sempre no Rio fazendo peça de então teatro. ali você já começou a paquerar o Rio. Ali já o Rio começou o já era interesse. o foco, até porque o Rio tinha a TV Globo, né? Que você pensa, enquanto ator e atriz é ainda, eu diria, o grande lugar para se trabalhar, para Sim, você né? ter uma estabilidade, porque É uma a meta carreira. ali, né, querendo ou não. É a meta, É a né? meta. É a meta. E aí eu falei, cara, então aí minha mãe falou, não, você pode morar no Rio, mas você vai fazer uma faculdade. De que você vai fazer? Aí eu fui fazer artes cênicas primeiro, aí descobri que artes cênicas na UFRJ era indumentária ou cenografia, ou seja, era figurino ou cenografia, tinha nada a ver Caramba. com interpretação. Aí quando eu fui fazer a prova, já desanimei, porque eu tinha a prova prática, era desenho. Então, Então não tinha nada eu a já ver. fui limada na prova prática, né? E foi bom, que ali você já Ali descartou. eu já Aí fiz para algumas faculdades particulares. Eu nunca fui uma excelente aluna, né, gente? Era atriz, então estava sempre muito envolvida em teatro. Então tinha algumas matérias que não eram muito meu forte, né? Quem é dessa área entende o que eu tô dizendo. Entende, eu entendo o que você Não quis é? dizer, eu entendo. A gente está Também sempre sou mais assim. preocupado em conhecer pessoas, em se É entreter a com arte, o gente, com network, arte, o do conhecimento que você tem em palco ali, a desenvoltura. Exato. Né? Do Então, que geralmente, você não sobra tempo para estudar na né, teoria ali, e em outras. é verdade. Hã? Tem tempo nem interesse, eu acho também que tem isso. Eu gostava de estudar as coisas que eu gostava. Que era Literatura, importante ali. português, Isso. história. sempre História, fui uma, principalmente. enfim, consumidora de história. E eu tinha um professor de história que era muito legal e que ele fazia peças de teatro baseado nos Nossa. livros que a gente lia. Então, Pô, aí juntou o útil ao agradável. aí era o útil ao agradável. Foi assim que meus amigos todos sofreram muito, porque eu escrevia, eu dirigia. Coitados amigos da Bruna. Coitado. Ali já começou a encrencar com Foi. todo mundo. Encrenquei todo mundo. Mas, enfim, criei uma experiência para mim. E aí, minha mãe teve essa pressão de você precisa fazer uma faculdade, não dá para você ser só atriz. Esse preconceito que existe e tal. Sim. Mas que, por um lado, foi muito bom, porque eu conheci uma outra profissão, que foi jornalismo, que foi a minha segunda opção de vestibular. Na época, era comunicação. E aí eu falei, cara, então eu vou fazer comunicação, que eu acho que é o que mais cabe dentro do que eu já exerço, né? Daí eu fui, passei na faculdade, e aí eu tinha um outro imbróglio, que era morar no Rio, ter grana para morar no Rio, e minha faculdade era particular. E aí minha avó falou, não, ela vai, eu pago o aluguel, você dá o dinheiro dela ficar lá, e eu me comprometi a conseguir bolsa na faculdade. E logo que eu entrei, eu consegui bolsa. Pô, que sensacional. Porque eu dei muita sorte, que junto com a minha faculdade, junto com o meu curso, né, que eu fui fazer, no ano que eu fui fazer, nasceu a TV de comunicação dessa faculdade, que era a TV Gama. Uhum. E aí, que era a Universidade Gama Filho. E aí eu já comecei ali a trabalhar, eu já entrei na faculdade indo para frente das câmeras. E o bacana que, como era um curso, né, de jornalismo e tal, eu tinha a vocação de estar na frente das câmeras, mas a gente fazia de tudo.
Então, uma hora você era o pauteiro, outra hora você era o cara da apuração, outra hora você era quem ficava no controle mestre, que a gente chama em televisão o diretor de TV, né? Que é o que fica no corte, na mesa de corte, da programação, porque tinha uma programação que passava na faculdade. A gente criava programas, a gente apresentava. O que é crucial, né? Para dentro do marco da comunicação, até pensando no mercado de trabalho, Exato. É crucial que você passe por todas essas áreas, deguste ali um pouquinho de cada uma para que você fique o mais completo possível. Eu tive muita sorte, porque essa faculdade investiu muito nessa TV. E aí a Bruna, atriz, foi dando espaço para a Bruna, jornalista, e a Bruna, atriz, ela aparece de vez em quando. E eu acho que quando eu sou mestre de cerimônias, eu acho que o Reclame, né, que é o programa que eu apresento no Multishow, ele me dá muito essa abertura, porque me dá muita liberdade de criar. Tem essa parte de criação, né? Tem. De roteiro e tudo mais. Tem essa parte de criação de roteiro, tem o teaser que a gente faz para o Multishow, que é engraçadíssimo, que é aí que a gente pinta, borda e sapateia, sabe? Dessa parte aí, já falando do programa, você tem todo o aval de criação. Todo o aval de criação. Claro que a gente tem o diretor, né? Sim. Artístico do programa. Mas se surgir uma ideia, alguma coisa, você pode indicar, pode ali seguir. Posso. E tenho a sorte de ser ouvida, de, sabe? E ter uma equipe que é muito comprometida em criar junto. Isso é muito importante, porque você não faz nada sozinho, né? Em TV, a gente precisa TV ainda, de todo mundo comprometido junto com o que você está criando. Porque não adianta eu criar e pirar na maionese sozinha, assim, e não ter como executar aquilo. Então, é importante que todo mundo esteja co-criando junto com você. Eu acho que o programa, o Reclame, ele é muito isso. Mesmo quem está na edição, quem está na direção, ou quem está fazendo câmera, o assistente de câmera, o cara do áudio, todo mundo se envolve na criação do que a gente está fazendo. Todo mundo dá pitaco, todo mundo dá ideia, todo mundo fala, não, mas e se a gente fizesse assim? Sabe? Complementa a ideia que já existe. Isso é muito bom, porque isso só enriquece, né? Então, e você fala de um ponto que é interessante, você já veio com essa Bruna atriz, para a Bruna jornalista, e assim, é uma troca constante, é um fluxo constante de informação, de conhecimento. Quando você é mestre de cerimônia, por exemplo, você vai trazer traços ali que você teve no teatro, traços que você tem ali na comunicação no jornalismo, e é uma grande troca que você vai tendo, que é super importante. Além de conhecer todos os processos dentro de uma TV, por exemplo. Exato. Né? Quando você começou lá na faculdade, é uma coisa que a gente sempre reforçou aqui, a gente trouxe inclusive convidados que falou isso. É importante que todo mundo conheça cada etapa de produção numa TV, num rádio, né? No seu trabalho, que seja, porque aí você consegue saber a limitação e a importância de cada profissional que está lá dentro. Exatamente. Um cara que só cuida daquilo, ele tem uma importância assim muito grande no projeto. E aí, se você já conhece, já passou pela aquela área, você sabe até que ponto você pode criar, que você pode falar com ele e tudo mais, né? Você precisa ter repertório, né? É porque todo mundo, em geral, quando vê, você é apresentadora e tal, mas eu nem sempre fui apresentadora, sabe? Existiu um caminho em que me deu repertório para chegar até aqui. Enfim, e esse caminho, ele é importante. A gente vive num tempo de muita velocidade, tudo é muito rápido, tudo é muito e fugaz ao mesmo tempo, né? E aí perde-se esse caminho que é tão importante. Eu recebo muitas mensagens, gente assim, meu sonho é ser apresentadora. E a minha primeira pergunta é, por quê você quer ser apresentadora? Qual é o teu intuito nisso? É de fato uma vocação? Ou é uma vontade de ser famosa, de ter sei lá, de achar que isso aqui é um glamour, que a gente vive tá brincando, exato, né? Que isso é uma brincadeira. Um lazer, né? Um lazer. A galera confunde muito, né? Ainda mais você que tem essa pauta um pouco mais aberta, só falar, olha lá, ganha dinheiro se divertindo, exato. Né? Não trabalha, né? Não tá fazendo aquilo ali, fácil. Só que esquece que atrás daquilo ali tem um trabalho danado. Tem. Trabalho danado. E olha que a gente tá falando assim, desse formato assim, se a gente for pegar, por exemplo, do Bruno De Luca que viajava, assim, pô, esse cara ganha dinheiro fácil, só viaja e ganha, já era, né? Tudo pago, tudo certinho, mas pô. Uma das coisas mais exaustivas é gravar viajando. Pois é, né? Para quem tá no front, para quem tá por trás, é exaustivo, porque imagina, você tem um tempo menor, você precisa
trazer aquele conteúdo, você tem uma pressão maior. Sim. Então você passa, às vezes, 14 horas numa diária trabalhando. E é exaustivo. E no outro dia você tá cedo de novo, de pé, porque você tem cena que você precisa começar desde o dia, do nascer do dia. Você precisa de cena, que às vezes a gente fica esperando para pegar o pôr do sol, porque é bonito, porque precisa, porque condiz com a cena que você vai gravar, com o conteúdo que você está gravando. E fora isso, luz, que tem o cara da luz, que fala, não dá para gravar meio-dia, porque o sol tá pino. E é verdade. É extenuante, lugar, a luz fica como. feia, fica dura, a gente chama de luz dura, né? Que é aquela luz que ela não tem contraste. Isso é ruim na TV. Então você pensa, a pessoa que está assistindo acha que liga uma câmera, mas isso eu acho que é muito de um pensamento de hoje em dia, porque todo mundo, de certa maneira, é um criador de conteúdo. Um criador, tem um essa gerador facilidade, né? de conteúdo, exato. Aí pega o celular e grava, começa a gravar e tal, e depois você tem vários aplicativos de edição, você coloca e faz. Existe uma diferença? Existe uma diferença imensa no conteúdo que é feito assim, no conteúdo que é programado, que é roteirizado, que é pensado, planejado e que tem um craft bacana, né? Com uma execução primorosa. Então, tem todo um desenvolvimento ali. Esse peso e essa medida, eu acho que com essa nova era que a gente vive, ficou muito mais... muito mais latente, assim, muito mais visível, né? As pessoas entendem que é uma produção, principalmente com streaming, com força total aí, investindo muito em produções grandes, importantes, com equipes incríveis. E o que a gente tem no YouTube, o que a gente tem na internet, são formatos diferentes. Totalmente diferente. E aí o TikTok chega para praticamente banalizar tudo isso. Exatamente. Porque é o que a gente sempre comenta aqui em alguns episódios, né? Hoje em dia, com o celular, a pessoa grava um vídeo e não necessariamente precisa de uma câmera potente, não precisa de um microfone de alta qualidade e consegue criar um conteúdo. Só que, beleza, é legal por um ponto, com certeza, né? Como a gente falou aqui no começo, naquela época de teatro, se você tivesse toda essa acessibilidade. Tu tava milionária hoje, gente. Tá vendo? Ia ser já agora um velha, prodígio. eu não sei fazer mais nada disso, você criar. Mas dá tempo, pô. Dá tempo. Porque é o seguinte, se naquela época você tivesse o TikTok, já seria completamente diferente. Até o modo como você como você produz. Porque hoje é muito filtrado para isso. Exato. E aí, mas aí tem um outro ponto, né? Que a gente fala assim, existe problema em ter acesso fácil à criação? Não, muito pelo contrário. É bacana, é legal, ótimo. É ótimo isso. A gente consegue ver novas personalidades, talentos maravilhosos, uma série de roteiros super criativos. Eu, particularmente, adoro. Assim, tem um nicho que é maravilhoso. Por outro lado, é importante sempre se questionar o seguinte, tem muitas pessoas que levam aquela síndrome do especialista, né? Exato. Então, você grava um vídeo, você grava 2, bombou, legal. A partir daquele momento, a pessoa é especialista em produção de vídeo. Ela já se tornou uma apresentadora de TV, ela já se tornou um podcast, já se tornou tudo. E aí esquece que para tudo isso... é preciso aprimorar os conhecimentos. É preciso entender os processos. E aí eu vejo a TV ainda como uma boa professora, né, por assim dizer, dessas pessoas que gostam de produção de conteúdo. Exato. Tanto que muitos youtubers, influenciadores digitais, a meta é ir para a televisão. Ir para a TV, exatamente. É muito louco isso, né? Total. E aí tem muita gente que fica nesse preconceito, né? Aqui é TV, hoje não dá audiência, não é o canal essencial. A TV no Brasil é fortíssima. É muito forte. E a galera esquece, assim, não é todo mundo que tem, por exemplo, tem acesso à internet. Não. Entendeu? A gente mora num país continental, né, minha gente? São vários Brasis dentro de um Brasil. E é um país que tem essa cultura estrutural do rádio. Da TV, como companhia. Como companhia. Eu sempre sou de uma família que, cara, escuta rádio assim como um amigo. Minha mãe hoje estava saindo de casa, escutando lá as loucuras de amor, as coisas que ela gosta disso. Legal, e eu né? sempre aprendi. Eu era criança, eu ia pra escola, eu ficava ouvindo à noite programa de comédia, aqueles love songs e tal. Uma criança ouvir aquilo na época era uma coisa absurda. Só que eu sempre gostei. Por quê? Gostava de produção, gostava de conteúdo. Eu gosto ainda de assistir muita coisa. Eu assisto de tudo. Justamente por isso. Porque eu quero ver. Você pega um conteúdo de um cara que às vezes nem é tão famoso, não é tão reconhecido. E ele tem, o cara pega um drone,
faz imagens incríveis. Fala, olha que Verdade. bacana. Isso é um estilo de produção legal. Então, Exato. voltando, né? Essa questão da TV, tem muita gente que não consegue entender a importância e aí como a gente também consegue aprender muito com esses casos, né? Por exemplo, de viagem, a gente falou aqui, acho que foi a Milena Machado, ela falou que foi viajar A no... Milena, já trabalhei com a Milena. Foi Meu, uma das primeiras pessoas que eu trabalhei em São Paulo. Nossa, é sensacional. Ela é Inclusive, um beijo pra maravilhosa. você, um beijo, muito obrigado. Beijo, Milena. E Milena sempre foi excelente. A Milena, pra mim, foi uma grande inspiração sempre. Nossa, Excelente. e ela tem um charme, uma coisa assim né? incrível. Ela é uma profissional completa. Maravilhosa. E ela estava explicando sobre isso de viagem. Eu vou esquecer o país, acho que foi para Tailândia. Perdão, agora me fugiu o país, mas a gente conversando, ela explicou, ela ficou acho que uns 14 dias ali, e ela explicou essa dificuldade. Você leva a equipe, aí tem a questão de você ir para um hotel com essa equipe, e aí você tem que acordar, você tem que fazer tal take, você tem que fazer tal pauta, em tal horário, naquele tal lugar, com tal pessoa. Exato. Às vezes, claro, a gente está falando de outro país, mas às vezes no próprio Brasil também, você vai para algum lugar que é um acesso mais difícil, Exato. demora muito tempo e tal. Dentro do seu programa, e eu já aproveitando, né? Aham. Já teve alguma viagem assim que ficou marcada? Você falou assim, meu, essa aqui ficou legal, tudo, o resultado, mas foi difícil de fazer. Cara, tem várias, né? Porque a gente sempre viajou muito pelo Reclame. Mas tem uma que a gente foi fazer. Foi incrível e ela foi muito difícil ao mesmo tempo. Primeiro porque a gente foi com a Diageo, né, que é uma marca de bebidas, e vários jornalistas no mundo foram convidados a fazer tipo um tour pelas marcas premium da Diageo. Né? Foi muito legal. Legal. E foi incrível. Aí fui eu, o diretor artístico do programa, que é o Roger, e na época o Toshio, que era um dos sócios também. O Roger e o Toshio eram os donos. E a gente foi fazer, os três, a matéria. E eram em 3 países diferentes, que era Holanda, França e a Escócia. E, assim, a gente viveu o luxo, beleza, maravilhoso e tal. Então, a gente ia para hotéis incríveis, a gente viajou de primeira classe, quer dizer, classe executiva, né? Foi incrível e tal. Só que a gente tinha uma agenda que ela era completamente absurda. A gente começava, tipo, 8 horas da manhã e pensa, eu tinha um agravante. A Nina, minha filha, que está aqui, inclusive, ela tinha nascido há alguns meses, assim. Eu fui viajar, eu acho que ela não tinha feito 1 ano ainda nessa viagem. Super recente, então. Tinha acabado de nascer. Eu estava amamentando. Nossa. Então, eu acordava mais cedo ainda que toda a equipe para tirar leite e me arrumar para estar 7 horas da manhã no café da manhã em hotéis, assim, fantásticos, belíssimos e tal, bababi, bababá. Só que eu gravava de 7 da manhã até 11h30 da noite. Com pausas para retiradas de leite materno. Pensa nisso, Brasil. Então, quer dizer, de fora todo mundo, uau, que máximo, porque a gente fez Amsterdã e Schiedam, que é uma cidade próxima para fazer uma das bebidas da Diageo. Aí depois nós fomos de lá com um jatinho particular para Bordeaux, para cobrir outro lugar. Ficamos no spa da Caudalie, fantástico, sabe? Pô, uma experiência incrível, que eu jamais vou conhecer esses lugares como pessoa física, só como pessoa jurídica mesmo. Que são lugares acessíveis para quem vive no outro patamar de vida mesmo. Não é para quem é rico, não. É para quem é milionário mesmo. Aí depois nós vamos para a Escócia para fazer toda a jornada de Blue Label, né? Então, quer dizer, a gente ficou em castelos. Coisa surreal, assim. Só que era extenuante. O ritmo foi... E outra, amor, isso era bebida alcoólica. 8 horas da manhã, eu tava tomando vodka no teste cego. Nossa. E eu tinha que, para além disso, estar sóbria para fazer a matéria. Ter a postura ali, manter a postura. E manter a postura. E outra, você saía do inglês holandês, que já é
mega difícil. Você entrava no inglês francês, que ficava borrado também, e você depois entrava pro escocês, que aí chegava um momento que você já não entendia mais nada. Totalmente diferente. Você não já. raciocinava mais. Então a gente chegou num momento, assim. E aí experimentando bizarro. ao longo do caminho, e ali degustando. Provando. Eu odeio uísque, por exemplo. Pra mim foi. E todo mundo, nossa, você vai provar Blue Label? Eu falei, eu odeio uísque, mas assim, eu tinha que provar para fazer o programa. Mas, por outro lado, eu vivi experiências, como eu já te disse, que eu jamais viveria. Eu conheci o cara que fez os blends, né? Que criou os blends de Johnny Walker, de Red Label, de Black Label, de Green Label, entendeu? Eu conheci o cara que cria os blends. Eu fui entrevistar esse cara no laboratório dele e eu criei um blend junto com ele. Sensacional. Pô, isso não existe. Não então, não por tem outro preço lado, que pague, né? viajar é muito extenuante, mas te traz experiências que você jamais, em tempo algum, você vai viver enquanto pessoa física. Você não tem o mesmo acesso que você tem quando você está indo trabalhar, sabe? Sim, claro. E nem as mesmas ideias. Tipo, Não, é completamente diferente. Completamente né? É completamente diferente. Você vai conhecer coisas e isso eu acho um ponto conhecimentos que você jamais teria. Isso eu acho que é um ponto bacana. Que aí é claro, né? Tudo que a gente faz tem ali um ponto negativo, Exato. tem um ponto legal. E essas histórias são sensacionais. É o que a gente conversou aqui. Quem trabalha com isso, de viagem, de produzir uma boa pauta, até mesmo de produzir um documentário especial, uma grande reportagem, dá muito trabalho. Mas quando você olha para trás e fala, meu, que resultado sensacional, que coisa bacana. A gente já conversou também com jornalistas aqui, foram premiados assim pelo trabalho que fizeram, né? Em uma grande reportagem, numa denúncia que fizeram. E isso também, apesar de dar muito trabalho, eu acho que é o que movimenta a profissão e aí o dom, né? Você fala, pô, é por isso que eu tô aqui. Porque por mais que seja difícil, por mais que seja muito complicado, o resultado é sensacional e é isso que eu tava buscando, né? E é interessante, né? Como é que o jornalismo dá esse tipo... É como a gente separar o joio do trigo mesmo. Não é puxando sardinha para quem é jornalista, não, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dignificar essa profissão. E que eu acho que a pandemia trouxe muito essa ressignificação do jornalismo para as pessoas, entendeu? Do conteúdo bem feito, bem pesquisado, bem roteirizado, que traz informações reais às pessoas, em que você pode confiar naquilo, porque há muitos profissionais envolvidos, não é uma única pessoa que liga a câmera e fala de pesquisas que ela viu no Google, por exemplo. Ela traz informações apenas de uma única via. Quer dizer, a gente que é jornalista, a gente traz informações de várias vias, de vários lugares diferentes. E por isso você consegue ter algo muito maior, muito mais amplo, no sentido de informar mesmo, sabe? Então, quando você vê uma matéria jornalística, vamos fazer só uma comparação, assim, não diminuindo nenhum lado e nem aumentando o outro, mas trazendo o quão é importante você ter matérias feitas por jornalistas, porque quando a gente viaja, a gente tem um outro olhar sobre as coisas. Primeiro, um olhar curioso. Segundo, um olhar humano. Eu acho que, sobretudo, a gente que é jornalista, a gente tem um olhar muito humano, porque a gente quer se aprofundar. A gente quer ir para além do que aquela pessoa está trazendo para a gente, porque a gente quer entender o porquê que aquela pessoa está ali. Então vamos lá. Por que você está aqui? O que te trouxe até aqui? Sabe? E às vezes isso a gente... eu digo isso eu estou sendo bem rasa, mas assim... É no sentido de... A gente quer trazer profundidade para a informação e para o conteúdo que a gente vai levar. A gente quer trazer relevância. E, ao mesmo tempo, contar uma história real, mas uma história que entretenha, que traga emoção, que tenha pontos e nuances. Você pode ver, tem matérias que a gente faz e que começa muito divertido, muito engraçado, e que no meio dessa matéria a gente tem um tom mais emocional, porque algo aconteceu, e aí você traz toda a historinha daquele... Desenrola tudo aquilo. E como, gente? Primeiro, roteirizando, gravando, pensando, criando na hora, improvisando. O nosso trabalho é também de muito improviso. Total, né? E isso só repertório e experiência pode dar pra gente, né? E tem o pós, que todo mundo fala muito lá na viagem e tal. Tem o pós, quando você traz aquele material, que às vezes são 12, 15 horas de material. Vai fazer o que com isso agora, né?
Aquele você pôr do precisa sol que você montar. gravou por, sei lá, por Exato. 10 horas, só pra ver o pôr do sol descendo. Você Você precisa acelera montar uma aí, você matéria de coloca... 8 minutos. Você faz um pôr do sol que você gravou 12 horas. Então, tem esse outro lado da moeda. Então, todo mundo fala muito, eu quero ser apresentadora, quero ser repórter, quero não sei o quê. Não tem glamour nenhum nessa profissão. A primeira coisa que eu sempre falo, não há glamour. O glamour está na cabeça das pessoas, que te veem como alguém diferente pelo fato de você trabalhar na televisão. Mas, de fato, é um trabalho como outro qualquer. Tão braçal, tão difícil, tão extenuante, muitas vezes, tão estressante, sabe? Com dias muito legais, mas dias muito difíceis também, sabe? Com momentos felizes, com momentos tristes. E esse glamour é algo que vem da cabeça das pessoas, de fato. Mesmo para aqueles grandes artistas ou grandes jornalistas que têm no entorno, ou apresentadores de TV que têm no seu entorno muitos assessores, muitos aspones, né, que a gente chama. Sim. E essas pessoas que tornam, de fato, esses artistas intocáveis, né? Você sabe o que é isso? Você entrevista muitas pessoas, você sabe que às vezes você não tem acesso a algumas pessoas. Com certeza. Porque tem uma blindagem imensa. Gigantesca. Às vezes não consegue nem entrar em contato com a pessoa. Exato. E quando você vai conhecer esse apresentador, ele é super acessível. Totalmente diferente. Até. Às vezes tem informação que ele nem sabe que o assessor às vezes falou e a pessoa não tá sabendo, né? É complicado, sabe? Então eu digo isso muito principalmente quando eu tenho essa oportunidade de estar aqui no podcast, a gente fala sobre comunicação, Claro. Cara, se você quer ser um apresentador de televisão, apresentadora, ou trabalhar com comunicação, né, no front, pra frente das câmeras, tendo isso, uma ideia de, sei lá, de ter fama, de ter poder, beleza, vai fazer parte também? Vai. Mas isso é um pedaço muito pequeno, perto de tudo de gigantesco que envolve essa profissão. Fora a responsabilidade que a gente tem enquanto formador de opinião. E aí tem essa questão da fama, que tem muita gente que confunde. Primeiro que, assim, das pessoas que eu conheço e que eu sei do trabalho, que tem ali a sua fama, e aí eu acho que também é uma outra discussão, fama e reconhecimento, são pessoas que nunca ligaram pra isso. Ligaram do tipo, vou ser jornalista, vou ser apresentador porque quero ser famosa. Não. Isso veio, assim, automaticamente pelo trabalho que fez. E aí entra em outra discussão, a fama e o reconhecimento. Completamente diferente. Você ser reconhecido pelo seu trabalho é uma coisa muito bacana. Agora, se você começa, não só de comunicação, mas em qualquer área, buscando a fama, então dificilmente você vai conseguir aquilo. Porque a sua estratégia vai estar alinhada com outra coisa. Você não vai ser criativo, você não vai conseguir pensar em um material de qualidade, porque você está focado em outra coisa. Em outra coisa. Então, isso que você fala é muito legal, dessa evolução que a gente teve, e acho que muita coisa mudou com acesso, obviamente, né? Essa produção fácil de conteúdo, onde as pessoas também pararam para pensar e falar, não é tão fácil assim. Né? Não é tão fácil. Eu tô vendo aqui na TV, mas, eu queria fazer tal coisa, não consigo. Talvez precisa disso, precisa daquilo. E ao mesmo tempo você fala, não é que é muito difícil, mas tem que ter um preparo. Tem que ter um preparo e tem que ter... Eu acho que é o seguinte, a gente, vindo para o universo que a gente vive hoje, e fazendo um paralelo com o que eu vivi lá atrás, quando eu comecei minha carreira, que eu nem sabia que eu estava começando uma carreira. Tem isso, assim. Não é que a gente tá na faculdade, eu fui fazendo. Tem muita pressão, né? Acho que de faculdade tem muito isso, né? Acho que vem da escola já essa pressão. Você fala assim, e agora? Você vai fazer o quê? Pois é. O que você vai ser? Tal coisa. Vou escolher isso aí porque eu acho que tem mais a ver, Tem mais a ver. E aí as pessoas acham que assim, acabou a faculdade, último dia, no próximo já vai vir com emprego. Assina aqui. Mas não é qualquer emprego. É um emprego que você já vai ser o chefe. Você já vai ganhar pra caramba, assim, vai... É muita loucura. Há uma coisa completamente desconexa de realidade com, né? Como é que a gente fala? Expectativa versus realidade. Completamente. Então, assim, quando eu comecei a faculdade de jornalismo, meu foco ainda era ser atriz. Porque eu estava ali só para só ter tô um experimentando diploma. aqui. Tô experimentando. Acabando isso aqui, eu volto a ser atriz. Exato. Sem falta. E aí, aquilo foi me tomando, porque são duas profissões que demandam uma dedicação imensa, de verdade, demandam mesmo da gente. Então, na faculdade eu percebi isso. Eu falei, cara, agora eu vou dar uma pausa então na Bruna Atriz e vou com tudo pro jornalismo, porque já que eu tô aqui, né, vou aproveitar aqui, cada né? segundo. Claro. E nessas,
eu hoje, eu lembro quando eu ganhei o prêmio Comunique-se, a primeira coisa que vem na cabeça de quem ganha um prêmio, e eu jamais imaginei estar naquele lugar, estar naquele palco com tanta gente que eu imaginava. Eu queria falar disso. Vamos fazer essas aspas aqui. Tá, a gente já vai falar disso então, mas só trazendo esse contexto. Cara, hoje eu olho para trás, assim, para minha vida, eu falei, meu Deus, eu jamais imaginei, apesar de entender que eu tinha um talento e de saber que eu tinha uma vocação para aquilo, que aquilo era o que eu queria, mas que estava tudo meio embaralhado. E eu fui meio como uma máquina trabalhadora, eu fui pegando as oportunidades que vinham pela frente, sabe? Fiz estágio na Globo, fiz estágio na TVE do Rio. Eu fui igual a máquina, fazendo. E o que me davam, eu fazia. Não é porque eu tinha talento para estar no front que eu não aceitava ser produtora. Eu fui produtora, eu fui pauteira, eu fui aquela que atendia telefone, sabe? No estágio na Globo mesmo, a gente fazia tudo, câmera, tudo também. Então, assim... Isso foi muito importante. Mais do que eu entender a importância de cada peça dentro desse grande tabuleiro que é a televisão, e você se coloca no seu lugar, você não se dá aquela importância toda que você que muitos apresentadores acham que tem, que eu sou o centro de tudo. É claro que você não pode se dar uma importância menor, mas também você não pode achar que você é melhor que todo mundo, que você ali é o centro de tudo, não. Sim. Uma engrenagem que depende de cada peça que está ali. E todas são protagonistas nos lugares onde elas estão, né? Exatamente. Então, esse repertório que eu ganhei, e quando eu cheguei e virei apresentadora, me dá um orgulho danado da história que eu construí na vida. Porque eu, de fato, cheguei até aqui por mérito exclusivamente meu. Sabe? Sim. E, claro, de tantas pessoas que passaram pelo meu caminho, que me inspiraram, como a Milena Machado. Quando eu conheci a Milena já era uma profissional, assim, apesar da gente ter a mesma idade praticamente, a Milena já estava à frente, sabe? Eu estava chegando em São Paulo. Conhecendo ali, tudo. Milena já era bem reconhecida, a gente foi ser repórter de um mesmo programa e tal. E eu babava no trabalho dela. Sabe? Então, quem não, né? É uma profissional. Ela é incrível. Fantástica. E tantas outras. A Domingas Persson, que quando eu cheguei no Reclame, a Domingas era a apresentadora do Reclame. Eu ia lá ver a Domingas apresentar. Sabe? E eu não sinto isso hoje. Eu sinto que as pessoas querem estar onde eu estou, mas não querem passar por nenhum caminho ou aprender com o caminho que estão. Elas querem ir direto, com sede ao pote ali. Eu quero aquilo dali. Mas eu vou ter que trabalhar na produção. Mas eu vou ter que fazer mãozinha. Mãozinha que a gente chama, é assim, você vai fazer reportagem, você tem o repórter oculto, que a gente chama. E aí o cara vai só fazer a mãozinha, sabe? O próprio Allen, que é o repórter do programa, ele foi um menino, e eu e ele, a gente se olhou assim em Cannes esse ano, porque a gente tem uma trajetória parecida, assim, no sentido de duas pessoas que saíram de cidades que para o resto do Brasil são praticamente inexistentes. Ele de Itabuna, na Bahia, eu de Vitória, no Espírito Santo, que não estão no eixo Rio-São Paulo, que são os grandes eixos para quem trabalha na comunicação, né? Ou mesmo se ele fosse Salvador, seria mais fácil, talvez. Sim, também ali. Né? Mas também não está no grande eixo que repercute no universo da comunicação. E eu falei para ele, amigo, você tem noção? E ele passou pelo processo todo dando reclame, mãozinha, ajuda na produção, e vai, e faz. Hoje ele só está ganhando mais espaço em frente às câmeras. Isso é muito bom. E é lindo de ver. É muito bonito. E de compartilhar essa trajetória com ele. Então, eu e ele em Cannes, eu falei com o meu chefe, o Roger, né, que é o nosso diretor artístico do programa. Eu cheguei em Cannes, a primeira vez do Allen em Cannes, era a minha 16ª, cobrindo o Festival de Cannes, que é um festival de criatividade, que acontece todo mês de junho lá. E eu virei pro Roger e falei, cara, o que você acha do primeiro programa, do programa de abertura, que é o especial que a gente faz de Cannes, ser eu e o Allen apresentando o programa juntos? E o Allen nunca tinha apresentado o programa, né? Que a apresentadora sou eu. Sim. E aí o Roger falou, cara, Bru, fica a teu critério. E como um dia fizeram isso pra mim, e foi em Cannes também que eu virei apresentadora do Reclame. Sério? Olha só. A Dani Mignani, que era a diretora do canal na época, do Multishow na época. E ela virou pra mim e falou, quando a gente voltar pro Brasil, a apresentadora vai ser você. Porque eu só ouço falar da Bruna aqui, todo mundo, é a Bruninha, a Bruninha, a Bruninha, a Bruninha.
Mas foi um caminho que eu construí. Foi um ano no programa, sendo repórter, fazendo mãozinha, lalari, lalá, para eu chegar e ir ao posto que eu conquistei. Sim, já estava designado para você, querendo ou não. É, Por tudo que você estava fazendo. eu já fui pro Multishow para ser apresentadora. No fim, eles não quiseram, porque na verdade, eles quiseram continuar com a Domingas, que já era do canal, e me deixar ali como repórter do programa para justamente ir vendo. Se preparando ali. Exato, e tal. o terreno. Mas não achei que fosse ser mais rápido assim, e nem achei que eu viraria de fato apresentadora. E de fato a sua paciência também. Resiliência, qualquer outra pessoa falar, então, não, paciência, combinado eu aqui, então beleza, vou buscar outro, botar não a quero. viola no bolso não foi fácil, foi muito doloroso, foi um processo porque eu criei uma expectativa, né? Você já vai preparando, a mente já chega grande ali, né? Exato. Por isso que eu tenho na minha geladeira, bem coladinho, a expectativa é a mãe da merda. Desculpa falar isso, mas Não, a pura verdade. É verdade, né? Então não crie isso. Você é responsável por aquilo que você está criando, né? Exato. E aí a gente fala até do pensar demais. O pensar demais causa isso, né? Você vai pensando, você cria situações que não existem. E aí você chega lá, cria uma expectativa muito grande. E na verdade não é nada disso que você estava pensando, no final você quebra a cara. Mas aí tem gente que quebra a cara e sai, tem gente que quebra a cara e enfia a viola no bolso e fala, não, vou tentar. E pro Allen foi muito isso também. Ele, muitos momentos, ele ia pra frente das câmeras, aí o Roger vetava a matéria. Ah, não ficou boa, não vai. Essa matéria não vai pro ar. Cara, pô, sabe, essas coisas assim? E eu falei pra ele, calma, porque tudo tem seu tempo. Exato. Entendeu? Na TV, eu acho que principalmente, né? Exato. Que é um processo assim um pouco mais lento, por assim dizer. Exatamente. Tem toda uma cautela, né? Acho que a TV é uma coisa que sempre se manteve desse jeito, né? Nesse formato. Ótimo, tá? É ótimo. Vou dizer por que é ótimo, gente. Eu assisto algumas coisas minhas do passado. Eu falo, quem foi o louco que me botou de frente pras câmeras naquela época? Você é daquela que você assiste? Ah, assisto, né? Porque tem material meu de 20 anos. Então eu olho, aí tem meu maquiador, que é o Marcelo, que ele fala, Bia, assisti uma matéria sua de, sei lá, eu grávida da Nina. Aí ele, gente, tão menina, até a voz era diferente. Tá? E é óbvio que a gente vai evoluindo com o tempo. Sim, natural. Entendeu? Não que eu me envergonhe da minha história e que, poxa, fico feliz de poder ter tido a oportunidade de crescer na televisão, de poder... Mas é isso, gente, a gente vai evoluindo. É, claro, e é natural, né? E tem o momento certo de você botar a fuça na TV. Sim. Porque senão do você jeito fica certo, né? paga mico, cara, porque você fica ridícula, entendeu? Mesmo tendo talento para aquilo. Pois é, eu lembro também de muita coisa, assim. É claro, eu sou muito novo ainda aqui, apresentando e tal. Mas é engraçado isso, que tem muita gente que não odeia se ver, né? Odeia relembrar e tal. Eu não gosto muito também, não. Eu falo assim, pô, eu não gosto, mas eu acho que é importante. Porque você começa a ver a evolução que você tem. Você olha pra trás e fala, meu, o que eu fazia? É aquilo que você falou, meu, como que eu consegui apresentar? Quem deixou aquilo ali? Né? Quem foi o cara que deixou aquilo ali? Porque você fala, meu, não é possível, cara. O cara gaguejando, o cara esquecido. Mas é que talvez não estivesse nem tão ruim, mas é que a gente tem também um olhar muito crítico sobre a gente. Tem esse ponto, isso é verdade. Eu sou uma pessoa muito crítica. Eu também. Então, às vezes, você olha, você fala assim, meu, já era. Gaguejei ali, pode jogar no lixo, joga no lixo esse vídeo. A pessoa que tá vendo fala, não, tá natural. Você gaguejou, continuou, acabou, tá legal. Fala, não, isso aí tá uma... Qual o seu signo? Eu sou sagitariano. Com o ascendente, você sabe? Eu sempre esqueço. O ascendente e a lua, eu confundo. Mas eu sei que acho que é em Áries. E acho que é a lua em Touro, algo do tipo. E taurina aqui. É por aí, é nisso aí. Mas foi em Áries alguma coisa. Sua lua foi em Touro. Independentemente da lua, o ascendente, você tá... Eu não sou muito ligado, então, mas assim, eu sei que tem isso. Dois signos muito críticos. É Áries e Touro, um dos dois aí. Então, assim, eu também sou muito crítico nisso. E aí, mas assim, é importante, porque é evolução. Você vai fazer o quê? Você vai parar? Vai desistir daquilo que você gosta? Exato. Não vai, então você continua. E aí é muito importante você trazer essa história, porque é bonita até de ver, né? Assim, olha que trajetória legal, eu passei por isso, tem uma pessoa aqui que tá passando, e eu tô aqui para ajudar. Porque eu sei exatamente como que é essa trajetória, né? Fico toda arrepiada, até me emociono, porque é complicado, né? A gente que trabalha nesse meio de comunicação, a gente sabe que quem não nasce nesse eixo, Rio-São Paulo, quem
não vem de alguma família cujos pais já vêm de uma veia artística, já vem de um, sabe, já ou trabalhava na televisão, por exemplo. Não diminuindo ninguém, mas a Fê Paz Leme, que é um grande talento, ela foi impulsionada pelo pai dela, que era apresentador de... Sim, já tinha alguém ali que já tinha alguém, o pai dela apresentador, locutor de futebol e tal. Então, quer dizer, era um talento e que tem as portas mais abertas porque tá no lugar certo, na hora certa. Então, muito mais nova do que eu, ela conseguiu chegar onde ela queria. Sim, né? E enquanto claro, atriz. ela não tem culpa de nada disso, e né? morando em São Paulo e tal. Então, o caminho para quem tá no resto do Brasil é muito mais complicado. Muito mais muito complicado. mais complicado. Isso é uma verdade. Principalmente naquela época, anos 90. Hoje você tem um celular com uma conta, uma rede social, você consegue criar um portfólio legal. Você vê um Carlinhos Maia da vida, o Anderson Nunes, os caras do Nordeste e tal. Os caras bombaram porque eles criaram algo a partir do celular deles. Sim, o Whindersson é um cara genial, cara. Não é? É uma pessoa genial. Quem acha que o cara é gênio. Só se fecha num estilo de nicho, acho que não. O cara já é cantor, lutador. Tudo que ele faz, ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas teve abertura por conta da tecnologia. Naquela época, você ia fazer o quê? Então, né? E muitas vezes você fazia numa fita e tinha que confiar naquela pessoa que ela iria assistir, que ela ia te indicar, enfim. Era muito fechado, caminho, né? quantos o Whindersson, né? Whindersson Nunes. Whindersson Nunes. A gente perdeu. Quantos? Quantos talentos que eu conheci em Vitória? Grandes talentos, comunicadores, atores, e que hoje vivem de outra coisa, que não seguiram a profissão. Por simplesmente não conseguirem viver disso. Então, eu me acho uma grande vitoriosa. Eu acho minha trajetória linda. Eu acho que eu sou um exemplo. Tem que achar para que as pessoas não parem, não deixem de tentar. Hoje é mais fácil. Sim. Você pode estar lá e virar. Tem até uma menina que é capixaba, eu não vou lembrar o nome dela, mas hoje ela é uma influencer. Ela é uma menina genial. Ela cria um monte de sketch no TikTok e tal. Ela é bombada. Mas por quê? Entendeu? Uma menina que criava as coisas que eu criava. E que a tecnologia abriu isso. Então, antes você precisava ter... É óbvio, se você tiver a tecnologia e gente, né, que já está no meio, muito mais fácil. Com certeza. Quando é que você iria pensar que você montaria uma banda como os Gilsons, que é todo mundo da família do Gilberto Gil, e que ela teria sucesso com a velocidade que eles tiveram? Quando? Quantas bandas como os Gilsons a gente tem no Brasil e que não tem visibilidade? Existe. Faz parte, torna eles menos merecedores? Não. Mas faz com que a gente comece a pensar em... refletir, né? Bora abrir os olhos para o resto de talentos espalhados pelo Brasil? Dar oportunidade, né? Por que a gente não cria conteúdos que abram oportunidades para isso? Claro. Sabe? Porque a gente tem um The Voicer da vida. Maneiro e tal. Mas não tem uma continuidade depois. O cara ganha e o cara não tem... E aí, né? E agora? E aí? Eu te conheço, mas e aí, agora? Assim, tem muita coisa que a gente parando pra pensar, assim, é uma questão de oportunidade. Exato. Eu sempre pensei nisso, que eu falei assim, eu gosto de fazer isso, mas eu preciso de oportunidade. Porque beleza, eu posso ser bom, eu posso gostar, eu posso ter uma voz bacana, uma postura legal, mas aonde que eu vou apresentar isso? Exatamente. Né? Em que lugar eu vou colocar isso? Então, vale a reflexão. Eu acho. Eu tenho muita vontade. Esse é um programa, assim, na minha cabeça, de um dia ter um programa como esse, de andar pelo Brasil procurando esses grandes talentos, abrindo. Né? Sabe? Até talentos que já existam na internet, mas vamos conhecer um pouquinho mais a história. Sim, para ver como é que esse conteúdo é feito. Cara, e é muito legal. Eu sou fã de tipo de conteúdo assim, porque depois você conhece a história da pessoa, você fala, olha que sensacional. Exato. Né? Às vezes estava até uma situação complicada e ela conseguiu sair dali. Foi muito bom. E aí, mudando aqui um pouquinho de assunto, a gente está falando de talento. E claramente você é um talento nato. Meu bem, obrigada. E aí, premiada com Prêmio Comunique-se. Coroada ali com o Prêmio Comunique-se. Né, que é o Oscar do jornalismo brasileiro, um evento maravilhoso que junta personalidades e é um evento feito para isso, né, para celebrar essa atuação jornalística no Brasil, né, para premiar essas grandes personalidades, pra premiar as trajetórias, as histórias, e é muito bom, conta com o reconhecimento
E eu sempre adorei o Prêmio Comunix. Eu falo Eu assim... até suspiro quando eu fico nervosa. Eu falo assim, de dentro pra fora, né? Porque eu fazia toda aquela questão de bastidor, de conhecer todo mundo, de ajeitar a casa pra receber vocês, profissionais de comunicação, estrelas. E eu falava assim, meu, olha que noite maravilhosa que tá aqui. É demais. É uma noite mágica, cara. É mágico, assim. A gente, lógico, organizava tudo. E eu falava, meu, que sensacional pra pessoa que tá ali. Porque a gente faz com tanto carinho e tem uma energia tão especial que eu falo, deve ser muito bom estar aqui, prestigiar essas pessoas, porque são pessoas de diversas áreas. A gente estava falando antes da gravação aqui, né? Que são assim, são de outras emissoras, outras personalidades, é o cameraman, é o produtor, com o apresentador, de diversas emissoras, é o rádio, TV, o impresso, todo mundo junto ali. É uma cerimônia muito bonita. E aí, como que chegou pra você, né? Eu quero saber tudo. Como chegou pra você, como foi ganhar, como é que foi esse dia. A minha prova viva tá aqui atrás de mim, do quão nervosa eu fiquei. Eu já tinha sido indicada outras vezes, e como eu disse até antes da gente começar, nos bastidores aqui, eu descobria muito em cima da hora e tal, e, meu... Beleza, foi lá. Perdia sempre para um grande colega que eu admirava também, tava lindo. E, enfim, aí não fazia campanha, não fazia nada, porque eu descobria muito em cima da hora. Não dava tempo. E tem essa brincadeira que é muito legal do Comunix, que você faz campanha, que você chama a galera pra votar, né? E aí, esse ano, que foi 2019, foi um colega meu, o Rafael, que é meu compadre, que trabalha comigo, mas é meu compadre, padrinho da Nina, falou, você viu que você tá no Prêmio Comunix desse ano? Você tá concorrendo aos 10... Os 10. Falei assim, eu? Mentira! Minha cara, isso é mentira, eu tô. Aí eu fui ver, eu tava com colegas incríveis da minha categoria, que era propaganda e marketing, né? Porque Sim. o Reclame cobre essa área. Apesar de hoje a gente expandiu muito, né? Nós somos tipo o video show do Multishow. A gente virou meio Sim, isso pro canal. Tem essa energia mesmo. Assim. Porque a gente cobre todos os bastidores de todos os lançamentos, não só do Multishow, como da própria Globo também, hoje em dia. Então, Reclame virou um braço... Para além desse universo só da propaganda, a gente é da comunicação e entretenimento, sim. né? E aí, mas eu tava nessa categoria. E aí eu falei, ai, gente, nossa, super difícil, e tarará. E eles, por outro lado, brincavam muito, o pessoal que estava concorrendo comigo, falando, não dá, olha a foto que puseram da Bruna, não dá pra gente concorrer com a Bruna. E tinha isso. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, bastidor aqui do Comunix. Tinha muita gente que ligava ou mandava mensagem para trocar foto. Mentira. Verdade. É? Verdade. Eu tô por mim, bastidores aqui. Olha. E é verdade, tem muita gente que não gostava da foto. Eu adorei a minha, tava ótima. Não, e assim, claro, a gente entende, porque a gente pega a primeira foto ali da pessoa ali, que ela posta, às vezes é uma foto de perfil, ou às vezes é uma foto que a gente sabe que a pessoa, ela usa muito. Então, qualquer coisa relacionada à pessoa, a pesquisa, tem aquela foto. Então, a gente pega uma foto. Claro, a gente vai pegar uma foto da pessoa no Instagram, dela comendo, dela fazendo exercício, não. Sim. Mas tem gente que fala assim, olha, eu prefiro essa. Não, ótimo, beleza, manda pra gente, a gente troca. Nunca tivemos problema com isso. Mas realmente tem pessoas assim que falam, eu prefiro essa foto, acho que fica melhor. Legal. Eu falei, tá ótimo, é isso mesmo. A campanha é sua, fica melhor pra você, você vai compartilhar e vai ser sensacional. Mas aí quando existem pessoas bonitas assim, fica mais fácil, entendeu? Meu Deus fica mais céu. fácil. E os jornalistas, assim, modéstia à parte, são jornalistas bastante bonitos, assim. Todos são bem elegantes, então fica mais fácil, pô. Pra gente fica mais fácil. Entendeu? Aí, enfim, e na minha categoria só tinha eu e a Eli de mulher, né? O resto eram todos homens. E aí a pressão também dá uma aumentada, né? Isso. E aí o mais legal de tudo é que aí a gente começou a fazer campanha, o programa fazendo campanha, e todo mundo lá. A gente fazendo teaser e gravando, usando a nossa expertise, que é TV, que é vídeo, pra fazer, pintar e bordar, né? Aproveitar que a gente criou e vai pra cima. Cada loucura que a gente fez de campanha, cada vídeo. E a gente se divertia muito. Eu falei, gente, se eu não ganhar, já valeu, porque a gente está se divertindo horrores fazendo. Só que eu falava isso meio da boca para fora, porque eu estava muito nervosa, né? E aí foram pros 3. Chegaram na produtora, eu tava gravando, chegaram na produtora. O Mauro, que era meu produtor na época, sabia. E eu tava gravando o programa. Tava gravando as cabeças, que a gente chama de cabeças, né? E aí veio com a cápsula do tempo na mão e tal. Primeiro eles vieram com uma desculpa de que iam fazer uma entrevista, porque estavam entrevistando todos os finalistas. Aí
Aí eu falei, gente, mas eles são 10 finalistas por categoria. Como é que eles vão entrevistar todo? Vai botar isso aonde, né? A gente não fala. Não é? A Aí ideia eu é falei essa, assim, surpresa. gente, mas que coisa. Ah, tudo bem, né? Beleza. Ah, eu vou estar gravando na produtora, pode ir lá. Vamos aí. E aí, no fundo, era a Cápsula do Tempo chegando pra mim como finalista. E eu fui a última finalista. A Eli, eu já sabia que a Eli tava. Ah, então você O já sabia Betting, já. Já, o Eric Betting, porque já tinham sido anunciados por videozinho. Ah, entendi. Então foi muito rápido, assim. Eles já receberam, já divulgaram, você já ficou sabendo. Exato. Tipo, eu fui uns 2 dias depois. Aí eu falei, já era. Provavelmente coisa de agenda. Provavelmente. Não sou eu, certeza que não. E eu tinha encontrado com a Eli num evento da Globo, acho que um pouco antes, logo depois que ela tinha sido indicada. E aí eu falei, Eli, fui dar parabéns pra Eli, que eu adoro a Eli, a gente é muito amiga. Falei, cara, que irado, não sei o que. Ela falou, Bru, eu tenho certeza que é você. Eu falei, não faz a louca. Não. Aí ela falou, eu tenho certeza que você vai ver, espera. Aí chegou esse negócio. Aí quando eu postei, ele falou, eu não falei, eu não sabia. Somos nós. E eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque nós éramos as únicas 2 mulheres. Daí, de cara, a gente já ganhou. Eu falei pra Eli. Cara, a gente já ganhou. Nós éramos as únicas 2 mulheres, sabe? Quem que vença... Aí Eric Betting, eu gosto muito dele, não conheço pessoalmente, mas entre nós 2, eu queria que fosse eu ou ela. Entendeu? Pra simbolizar ali. Exato. Tudo, né? E também porque eu conheço a Eli, conheço o trabalho da Eli, enfim, de perto, também sei a trajetória, conheço bem a trajetória dela, enfim. Eu falei, cara... E você tava aqui em São Paulo quando você recebeu? Tava em São Paulo. Então provavelmente foi o Anderson. Foi o Anderson. O Anderson, foi. Nessa edição eu tava entregando também. Só que eu tava no Rio. Eu tava nessas entregas do Rio. Uhum. E ele ficou aqui em São Paulo junto com o Alisson. Ficou os 2 entregando. Foram os 2 mesmo ainda. E aí aconteceu. Essas entregas são sensacionais, tá? São mesmo. Vou fazer um parênteses aqui, porque primeiro, tem toda uma mobilização. Eu já entreguei em São Paulo aqui também, da equipe com a pessoa. Isso eu acho mágico. Você fala assim, a Bruna é finalista. A gente fala pra alguém da sua produção, Foi, no diretor. caso foi Mauro que vocês falaram. Meu, o cara, ele fala assim, perfeito, já tenho um plano. Aí o cara ajuda a gente, entra por aqui, a gente vai falar que vai fazer tal coisa. Meu, teve gente que já preparou festa, assim, uma festa surpresa, uma recepção. É maravilhoso. E eu fui no Rio. E nessa edição, particularmente, foi especial porque é o seguinte, né? Aconteceu uma coisa bizarra. Era o tema do Viagem no Tempo. E tiveram a ideia maravilhosa, eu contei isso no episódio anterior, a ideia maravilhosa de me colocar como viajante do tempo. Mentira! Aí lá vai eu, um gordinho no Rio de Janeiro, um calor do caramba, o nosso uniforme totalmente preto. Eu vim de São Paulo, esqueci o cinto, então minha calça estava caindo. Meu Deus. Pintaram o meu cabelo de prateado e colocaram um óculos futurista em mim. Então você imagina, eu chegando no Rio de Janeiro, batendo na casa, passando assim, na praia, o cara todo fantasiado, com uma cápsula do tempo na mão e passeando. Eu lembro, a gente foi no Globo, o Anselmo Góes. Eu lembro dessa cena, eu passando, era o final do dia já, eu injuriado, ele fazendo, gente, aqui e tal. A gente tava fazendo uma brincadeira com os vídeos. E eu entrei. Eu vi muitas delas no. Eu entrei na redação. Olha, foi uma das cenas mais vergonhosas pra mim, eu lembro, assim. Uma redação gigante, assim, bonito, muito bonito. E eu passando com o prêmio, a mochila, a calça caindo, eu levantando a calça, um desconforto. Aí eu entrei na sala do Anselmo Góes, assim, Anselmo, você é finalista e tal. Ele super feliz, a gente pode gravar um vídeo? Pode, gravamos. No Arthur Chechel, queridíssimo Arthur Chechel. Você sabe que Arthur Chechel foi meu paraninfo de formatura, amo. A gente foi lá na casa dele. Ele lá no e apartamento. Boechat foram os meus paraninfos, Nossa, caramba. Nossa, super isso bem. 1900 e bolinha, mas... Não, foi 2000, me formei em 2000. E aí a gente entrou no apartamento dele, ficamos ali e tal. A gente entrou e tal, falei, meu, o Chechel e tal, ele não vai topar, meu, ele não vai topar. Olha que papelão a gente tá passando aqui e tal, não sei o que lá. Porque assim, por parte do prêmio é muito bom, claro. Só que a gente tava fazendo uma a mais, né? E ali eu produzido e tal, falei, Arthur, a gente pode fazer uma brincadeira aqui e tal, tô fantasiado. Não, claro, entra aí, vamos fazer e tal. Vai ter que ser rápido. Falei, não, beleza, vamos lá. E de repente a gente fez um vídeo super engraçado com o Arthur Chechel entregando pra ele o convite
de que ele era finalista do Prêmio Comunix. Olha que massa. Cara, e assim, são histórias maravilhosas que se complementam com isso. E aí quando você fala assim, meu, recebi e tal, com certeza, um abraço, Anderson, Alisson, tem essa história também, porque pra gente é muito bacana. Porque a gente leva uma responsabilidade tão boa, que é uma explosão de sentimentos, Vocês marcam a história da vida da gente, total. sabe? E pra gente é 10 vezes assim. mais inesquecível. Porque a gente tá levando, a gente entra, a gente vai esperando e tal, e é muito legal. Mas, voltando, era só um parênteses aqui. Aí eu tava gravando. Tava no meio da gravação. Essa história foi muito boa. Pena que você não foi lá me entregar de todo prateado. Pois é, eu ia adorar. Em São Paulo, acho que estaria mais tranquilo. Nossa, gente, Rio de Janeiro é muito calor, cara. Eu ia me divertir horrores. Bom, aí tava o Anderson e tal, começaram com essa história de me entrevistar. Mas ainda não mostraram? Não. Só, vamos entrevistar, vamos começar. De repente veio o Mauro vindo, gravando e tal, não sei o que. E um de vocês, alguém, veio com a cápsula. Eles falaram, olha, não tem entrevista nenhuma, a gente só quer te entregar, você é finalista do Comunista. Eu passei mal, né? Quase chorei, e foi aquela emoção. E eu tinha que depois continuar gravando, foi tenso. Como que começa, pois como continua, né? Foi muito emocionante, muito mesmo. E eu acho que o principal de prêmio, eu entrevisto muita gente, né? Que está concorrendo a prêmio e tal, porque esse mercado que a gente cobre tem muitos prêmios de propaganda, assim, mas prêmio pra caramba. Então a gente cobre muitos deles, né? Cannes, festivais de internacionais. todos os nichos, né? Os festivais internacionais e aqui mesmo, né? E eles têm o prêmio deles, que o principal é o prêmio Caboré, que é tipo o nosso para jornalistas, o prêmio Comunix. Sim, o Oscar máximo. E quando eu fui pra festa lá do Comunix e tal. Primeiro que eu tava muito nervosa. Pra você ter ideia, eu emagreci horrores antes. Ô, louco. Eu passei muito mal. Eu tive crises de pânico, de nervoso, porque existia no meu entorno uma expectativa muito grande para que eu ganhasse. Sério? A gente nunca tem uma expectativa pela gente. A gente só não quer decepcionar as pessoas. E, por outro lado, eu queria muito ganhar justamente pela minha trajetória, que eu, de fato, achava especial de tudo que eu já tinha vivido, e eu achava que eu merecia mesmo estar ali. Eu acho que não só eu, como toda a equipe do Reclame. Eu sei que é um prêmio que eu estava representando aquela equipe, mas é um prêmio de todos nós, que fazemos com sangue, suor e lágrimas a melhor cobertura que tem desse mercado de publicidade e propaganda. Modéstia é a alma do negócio, né, gente? E aí, então tinha toda essa movimentação, e eu fiquei sentindo muito pressionada e tal. Mas ninguém sabendo, só quem convivia ali comigo, né, Nina? Sabendo do meu nervosismo extremo, assim. Caramba, meu. E foi toda a minha equipe, porque a gente foi cobrir também, eles foram cobrir. O Allen foi lá gravar com os finalistas. Aí a pressão do Comunix. duplica, triplica. A equipe inteira lá. A equipe já fazendo a torcida, já esperando. A gente tinha uma mesa inteira nossa. Foi meu marido comigo, né? E o resto era toda a equipe do Reclame. Tirando só 3, 4 pessoas que estavam fora, fazendo cobertura de festival fora do Brasil. Que eu não fui justamente por causa do prêmio. Então também, olha só, cada vez aumentando a pressão. Aí eu falei, cara, que, né? E eu vou te falar, tem vídeo de até a hora ela tava comigo no telefone aqui e começou, e a primeira categoria foi a minha. Nossa, de cara, né? De cara. E nessa minha edição foi o Cid Moreira falando o nome. Sempre era Marcelo Taz no palco, que eu adoro. Com 2 humoristas. Os Barbichas, não é? Os Barbichas, que são incríveis também, queridos. O Marcelo Taz, que para mim sempre foi uma inspiração absoluta. Eu tinha entrevistado o Marcelo Taz, e ele estava concorrendo também, né? Sim, ele também estava. E eu tinha entrevistado o Marcelo Taz, há 3 semanas. E eu falei com ele, parabéns, não sei o quê. Ele, eu votei em você. E eu falei, eu votei em você, sabe? Aquela brincadeira ali. Então, quando eu subi no palco, eu peguei o prêmio da mão dele, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, pô, deu certo, sabe? E Cid Moreira, cara. Eu vi o Cid Moreira. Cid sabe? É um amor de pessoa. O que é esse cara? Eu cresci vendo ele. É uma lenda. Apresentando uma lenda. E aí, nesse íntere, você tá ali meio... né, meu Deus do céu. O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo, você sai meio de órbita. E a hora que falou o meu nome, que foi o último a ser dito, porque eram 3 categorias juntas, né, que eles davam. Sim.
fulano de tal, agência tal, fulano de tal. E Bruna Calmon, pela voz de Cid Moreira. É muito bom isso. Aí eu falei, gente, eu não acredito. Não, quem anunciou os vencedores foi o Tass, mas... Ele anuncia antes, né, quem está concorrendo. Os concorrentes. É o Cid. Aí eu falei, gente, eu dei um berro tão grande que eu deixei todo mundo no vácuo. Na mesa? Dei um berro, eu xinguei, fiz... dei um batidão na mesa. Eu comemorei tanto que aquilo tava engasgado, assim. Nossa, muito que felicidade. louco. Aí tem um vídeo, né? Meu marido assim, ó, eu deixo no vácuo todo mundo. Parabéns. Não, saio que nem louca. Vai embora. Subo correndo a escada. Porque assim. também tem que pensar no discurso. Exato. Que é o outro ponto. Beleza, ganhei. E agora? Nada pra falar. Ninguém programa. Ninguém, né? Ninguém programa. A gente trouxe o Diego Vinhas aqui também, que foi vencedor, inclusive em 2019. O Diego estava comigo no palco na hora. Porque o Diego era da categoria... Foi a textual, o Diego e eu. Pois é, e ele tava aqui. A gente trouxe ele aqui também. Eu vi. E ele falou exatamente, cara, eu não tava acreditando, eu tava comendo ali, nem tava... Ele falou, eu subi no palco, eu não tinha nem o que falar. Pois é. Ali eu não sabia nem o que fazer, eu saí a órbita assim e tal, eu falei, pois é. Muito e a louco, maioria da galera assim também não se prepara, porque é um choque tão grande, e acho que tem muito disso, assim, você espera tanto que o seu colega ganhe, porque tem muita gente legal concorrendo junto. Que são amigos. Então você não tá esperando ali que você esteja como favorito. Uhum. E no final é essa explosão de sentimentos, né? Exatamente. Aí eu subi no palco e foi incrível, assim. Eu não sei nem como é que eu falei, eu fui abduzida, alguém veio, falou no meu lugar, porque falou bonito, sem gaguejar. E eu fui a primeira, me deram o microfone, a primeira, assim, a falar, dos vai 3. De cara, já chegou, vai lá. E consegui homenagear a minha avó, que é a figura mais importante e central da minha carreira, porque graças a ela eu tô aqui. Não fosse ela, eu jamais teria seguido a minha vocação, porque eu sou de uma família em que ninguém é dessa área e que ninguém leva a sério essa área, sabe? Uhum. Que é mais difícil, né? Torna mais difícil. Leva depois você faz sucesso, né? Mas enquanto você tá ali batalhando para chegar... Exatamente. Aquilo dali, aquela dali é aquela lá que faz... É atriz, faz teatro, principalmente numa cidade como Vitória, onde a cultura ela é pouco... mais restrito ali, né? Pouco explorada, pouco expandida. Ninguém vai ao teatro ver atores locais, só vai ver aquele ator famoso, quando tem ator famoso, sabe? E a gente fazia um milagre até de, às vezes, encher algumas casas, sendo atores locais, mas era muito difícil. Então, não é uma cidade que enaltece cultura. Não tá no entorno, entendeu? É outra pegada, é outra parada. É uma coisa muito mais... é uma coisa muito mais provinciana. Vitória, apesar de ser capital, a Vitória ela tem um lado muito de cidade interior, onde todo mundo se conhece por nome e sobrenome. Sim, tem mas essa estrutura ainda. Mas é fulano de quê? Beltrano de quê? Da onde, né? Qual o sobrenome dele? Então, quer dizer, você acha que é muito de interior São Paulo isso, né? Existe isso? Não é nada. Rio de Janeiro? Imagina, entendeu? Então, lá é muito provinciano. Então, não é um lugar em que eu cresceria se eu, de fato, não tivesse uma mulher como a minha avó, que, aliás, são parentes muito rápido. Ela tem uma história que é incrível. A minha avó era casada com um juiz de família, da vara de família, ou seja, extremamente, naquela época, imagina, machista, né? Juiz de família, aquela coisa, lugar de mulher em casa ou na igreja e tal, blá, 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 blá. E minha avó, ela é uma comunicadora nata, assim como eu, né? Era aquela mulher que nas rodas, quando ela começava a falar, todo mundo parava para ouvir, e ela tinha uma veia cômica, que eu também tenho. O teatro, por exemplo, para mim foi muito mais pela comicidade, né, pela comédia, do que pelo drama. Que atrai mesmo, né? O teatro tem disso, né? Tem disso. E é essa veia cômica mesmo, de fazer todo mundo. Você vai contar uma história, todo mundo começa gargalha, passa mal de rir. Tem que ter ali uma piadinha, inclusive. Tem que ter um negócio que uma coisa engraçada tá na veia, né? Tá na veia, não tem jeito. E aí, meu avô vivo, ela dizia que ia pra igreja fazer bordado, paninhos, bordar paninho de prato. Ela de fato ia, porque ela precisava trazer esses paninhos de volta, né? Sim. Mas, num período que ela estaria na igreja, ela estava na rádio, gravando o programa dela, que ela tinha um codinome,
né, que era Margarete Menezes, em que ela se apresentava com este nome. Essa era a apresentadora de rádio da época. E meu avô era fã da apresentadora. E ele morreu sem saber que era minha avó a apresentadora do programa. Que isso, cara. Essa era minha avó, uma mulher completamente à frente do tempo. Que sensacional. De uma história brilhante enquanto mulher, né? Que teve que viver sob as condições que as mulheres tinham que viver naquela época. Que tinha uma história de vida muito difícil, porque era órfã de pai e mãe, né? Vieram da Europa, ela e mais 2 irmãos, e foram direto para um orfanato, que os pais morreram logo. Foram criados, ela e a irmã, num convento, tanto que a minha tia, né, que era irmã dela, ela virou... ela era freira, Sim. né? Então, vovó quase foi freira, só não foi porque eu acho que ela já estava bem... Ela sempre foi uma mulher muito à frente mesmo do tempo dela. Já estava, né, com a cabeça aberta ali para outras coisas, outras perspectivas. E aí né? conheceu meu avô, acabou se casando com ele e tal, mas ela era uma mulher, assim, absolutamente incrível. Eu falo sobre ela porque é isso, são pessoas que às vezes, pelas condições, pelo lugar onde estava, pela falta de oportunidades, não conseguiu usar e abusar do talento que essa pessoa nasceu com ele, veio com ela. Deveria ter sido explorado ali, né? E não dá, por isso que eu digo, eu me sinto muito vitoriosa e eu sei que ela, da onde ela estiver, porque ela não conseguiu, ela não chegou a ver a minha ascensão, né? Ela morreu, eu estava no meu 2º ano de faculdade. Então, ela não chegou a ver nada do que foi construído. Não aqui do meu lado, junto comigo, né? Mas eu tenho certeza de que de onde ela tá... com certeza ela já... Mas, então eu subi naquele palco, dedicar o prêmio a ela, falar o nome dela inteiro lá. É como se eu desse aquele prêmio para quem de fato merecia, sabe? Que era ela. Sabe? Você a mulher. Contempla ela ali. Contemplei ela. Então, para mim, isso já valeu o prêmio, assim. É sensacional. E são histórias, assim, que quem vê de fora, às vezes, nem imagina o que tá passando na cabeça da pessoa que tá ali, né? Exatamente, sabe? E aí foi demais. E aí é engraçado, né? Porque, como eu te disse, eu venho de uma família em que todo mundo torcia muito o nariz pro fato de eu ser artista e seguir essa carreira e tal. Até eu fazer sucesso. Sucesso, assim, né? Na cabeça das pessoas, você tá na televisão, você tá fazendo sucesso. E nem sempre uma coisa tem a ver com a outra. Sim, não, tem nada a ver. Não é? Você tá na TV, já é rico. Já era, rico, ponto. Milionário, sucesso, ganha tá numa fortunas. mansão, tá ganhando super bem. Né? Tá na TV, já era. Apareceu na TV, já é milionário. Não, sabe que você precisa ter várias frentes de trabalho. Né? São mais complicação ainda, é difícil. A pessoa acha... É aquilo que a gente tava falando de fama e reconhecimento, é diferente. Exatamente. É totalmente diferente. E a TV é a mesma coisa. Não é porque você tá ali na frente, às vezes como repórter. Se você é repórter, fala, não, você tá na TV, você é repórter, você tem dinheiro pra caramba. Não é assim que funciona, né? E aí, sabe o salário. Pois e aí tem aquela família que não reconhece. E que não é um caso isolado, né? É de muita gente que tá espalhada pelo Brasil, eu tenho certeza. Hoje eu nem sei porque a internet deu um boom, né? Enfim, mudou um pouco a concepção das pessoas em relação à comunicação. Hoje todo mundo é comunicador, desde o médico, ao lojista, né, ao advogado. Né? E aí, e com marketing agora também, eu trouxe aqui também um especialista de marketing, ele fala isso. No churrasco, né, eu falava que o cara mais procurado no churrasco era o médico, hoje é o cara de marketing. O cara chega e fala assim, quero bombar um Instagram lá, como é que faz pra tal? Pô, não é assim, todo um processo, calma. Exatamente. E na comunicação é a mesma coisa, né? A mesma que a gente já comentou aqui, a pessoa faz um vídeo, a pessoa grava qualquer coisa, já acha que bombou, então já acha que é especialista no assunto. E aí se perde completamente, né? Banaliza ali aquela área. Infelizmente, essa é um dos ônus dos novos tempos, né? Pra gente que trabalha em comunicação. Tem um lado que é muito legal, porque abriu portas para nós também. E pra gente que tem experiência, isso é ainda mais legal. Por outro lado, tem a coisinha da TV, que quem é bichinho de TV, pra se digitalizar, meu amigo, minha amiga... É difícil. É casa de ferreiro, espeto de pau. Caramba, impressionante. Você sente essa dificuldade? Muito. Porque em TV a gente está acostumado, primeiro com equipe, a ter uma galera fazendo, por menor que seja, você tem uma estruturinha.
Então, você meio que se prende nessa estrutura, né? Diferente dessa galera, tipo a minha filha que pega o celular, grava, edita e meu, tá ali, tá pronto. tá lindo, tá pronto. Ela entendeu? tá ali te olhando ali. Ela tá Mas fazendo exatamente isso já. Ela já tá fazendo, tá né? fazendo mais imagens Aí, aqui. tá vendo? Daqui a pouco já solta lá. Não me marca lá, hein? E ela tem essa agilidade que, pra gente que é de televisão, a gente tem que aprender muito com o É digital. mais difícil. Porque a gente não tem essa agilidade, a gente tem um perfeccionismo que essa área não demanda, sabe? Sim, sim. Às vezes eu fico assistindo uns podcasts, assim, que hoje é a grande febre, né? E que eu acho que é muito legal, porque você consegue levar conteúdo de uma maneira mais simplificada, Sim. em termos mais, de estrutura. Sim, é mais natural. Mais natural. E mais relax, mais natural. Tranquilo, né? bate-papo e aí vai. Exato. Eu acho que isso é legal, tem muito... Por que é muito sucesso? Faz muito sucesso? Porque tem muito a ver com o que a gente vive nos dias de hoje. Que é essa comunicação mais natural, mais autêntica, mais orgânica, menos montada, menos projetada, com vozes menos, sabe, jornalísticas. Mais natural mesmo. Sim. Mais sentar, vamos bater um papo aí? Bora conversar um pouquinho? Entendeu? E isso é muito legal. Por outro lado... Nem todos são legais. Esse é o ponto. Porque todas as influenciadoras, se você pegar todas, elas têm um podcast. Sim. Ou quer. Todas. Se não começou, quer ter. Ou vai abrir. Aí tem o próprio podcast. Aí, óbvio, como elas já têm muita grana de tudo que produzem na internet, do que ganham, né? Conseguem fazer uma estrutura bárbara, sem patrocínio. Sim, gigantesca. Exato. E chama quem? Amigo pra conversar. Eu vi outro dia uma que, foi a mãe, foi o pai e depois foi a avó da entrevista no podcast. Cara, qual o intuito disso? É aquilo Eu fico me perguntando, é de fato eu querer levar um conteúdo bacana ou é pra me satisfazer? Exatamente. É pra satisfazer meu ego? Só pra falar que eu tenho. É aqui, pra né? falar que eu tenho, que eu também tenho um podcast, que eu tô na trend. Eu também na posso trend, fazer. sabe? Hoje tem muito disso, né? Acho Muito. que essa síndrome de sempre repetir um conteúdo que eu já vi, porque eu também quero fazer parte desse Exatamente. movimento. E com o podcast é a mesma coisa. A gente saiu aí da pandemia, onde teve um boom. O podcast, para quem já conhece, ele existe ali. Há muito desde tempo. quando. Nossa, teve um boom lá em Nossa, eu 2003. escuto há muitos anos, adoro. E aí teve a questão do videocast. Traz a câmera pra frente, traz um cara aqui, vamos bater um papo. Ah, eu quero ter um videocast também. Mas pera lá, cara, assim como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, a gente tá falando de marketing e comunicação. Primeiro ponto, pra que você quer um podcast? O podcast, pra quem já conhece, sabe, estuda, é nichado. Exato. O podcast não é um canal conhecido por ter muita visualização, por ter um engajamento muito grande. É claro, hoje a gente tem podcast com altíssimas visualizações e tal. Beleza, isso é outro ponto. A gente tá falando, vamos trazer pra realidade. Você não vai nascer como um Flow, vai nascer como um Podpah. Exato. Você não vai nascer, não existe isso. Vai fazer, primeiro ponto, um conteúdo de qualidade. Quem você vai trazer, por que você está trazendo, por que você quer fazer esse tipo de conteúdo. O que você vai falar. O que você vai falar. Então, assim, é o primeiro ponto de tudo. E aí tem muitas pessoas agora diminuindo, saindo desse ramo, desistindo de fazer podcast. Por quê? Se perderam nisso. Pô, eu também quero fazer. Então vou ligar uma câmera, vou Porque, colocar... cara, dá trabalho. Dá Se muito de fato trabalho. for você que for gerar e conduzir aquele conteúdo. Dá muito trabalho. Porque você precisa pesquisar, é o lado que ninguém entende, né? De quem vai fazer uma entrevista. Com certeza você se preparou. Nossa, Dá pra ver que você se preparou. E é assim, não é só uma questão da entrevista, tem o pré e o pós. Claro. Né? Então, tem a questão da agenda, você vai preparar o estúdio, a gente chega aqui, já conversa com o pessoal aqui da técnica, ajeita bonitinho, tem a questão da logo, como que vai ser a identidade. Depois do pós, os cortes que a gente vai fazer, né? Para onde a gente vai destinar isso, né? Tem a questão de você vai anunciar, você vai publicar, se você não vai. Qual pauta vou trazer com você aqui? Exato. Beleza, a gente está conversando sobre tudo, mas o que é importante para o Comunique-se? Para a galera que está me assistindo. Exato. Tem toda uma preparação. Não é lógico, a gente está falando aqui abertamente, leve. Estou te perguntando, você me responde, conta as histórias que você sentir à vontade e que pra gente faz sentido. Não simplesmente estou vindo aqui com um papel, né? E falando, isso. Não, é leve. Porque Claro, é uma troca. é uma troca. Então, assim, esse tipo de perfil é muito legal.
é muito importante, mas tem que saber usar. Claro. Assim como qualquer outra coisa. Na internet, no TikTok, no Facebook, no Instagram. O Instagram Sim. também, que meio que se perdeu ali com o TikTok, né? Pela questão dos vídeos, que aumentaram muito essa produção de vídeos. Tô gravando um vídeo, pra quem? Por quê? O que eu vou fazer? E aí, infelizmente, o podcast entrou nisso. Então você vê muitas e muitas e muitas produções de pessoas que são influentes, sim, mas estão no podcast apenas pra... Não, e outra, com perguntas Pra que ter. é aquilo, né? Que você fala... E outra, né? Só chama amigo. A gente não se conhecia. Não. Entendeu? Não, isso é assim, muito legal. Eu Isso conheço, é muito da nossa profissão. eu conheço o seu trabalho. Pois é. Lógico, inclusive, já participei de diversos prêmios produzindo ali, atrás dos bastidores. Então, para mim é muito importante porque é a primeira vez que a gente está se conhecendo aqui. Né? E assim, é um conteúdo que eu programei, eu estudei, eu vi seus vídeos, assisti o programa, li tudo ali. É desafiador. É muito desafiador. Porque eu falei assim, eu não posso cair, eu tô sozinho aqui. Né? Não tô com outra pessoa, então não posso deixar cair aqui. Eu tô mantendo o ritmo. Agora, você vê na internet diversos programas de podcast com 2, 3, 5 pessoas falando sobre o quê? Você vê 1 hora, escuta, né? Ou vê 1, 2 horas de conteúdo e sai lá do mesmo jeito que você começou. Exatamente. Então você fala, pra que você tem? Né? E às vezes né? Faz, vou levar amigo, leva periquito, papagaio, mas todo mundo do seu círculo de amizade, não adianta da nada. tua vida. Não adianta nada. E, por outro lado, não é tão desafiador, porque se são pessoas do seu convívio, primeiro, de cara você já está em vantagem, você já conhece bastante coisa, né? Bastante daquela pessoa. Vai ficar no mesmo ali. Vai ficar do mesmo. Então, já que você tem a condição, faça algo diferente. Né? Mas não Desafio. acho que não, né? É difícil, muito mas complicado. vale a reflexão. Vale a reflexão. Vale. Bruna, a gente está chegando aqui nos momentos finais da nossa gravação. Infelizmente, adoraria conversar mais com você. Inclusive, Também. a gente está encerrando hoje a nossa primeira temporada aqui, tá? Então, para a segunda, você já está mais que convidada. Oba! Tá? Então, fique à vontade para vir aqui contar suas histórias, Sou trazer péssima mais. entrevistada, né? Pode falar. Lógico que não. Eu sou péssima. Gente, quando eu Por quê? me assisto. Por quê? Eu sou muito prolixa, falo. Aí eu tô falando uma coisa, a minha cabeça, eu sou uma aquariana, louca. Então eu começo a falar uma coisa, a minha cabeça já tá em outro lugar. Mas isso que é importante, mas isso que é legal. Mas eu não retomo. Aí às vezes eu falo, gente, comecei a falar de uma coisa, fui pra outra, não voltei no que eu tava falando, então vocês me perdoem, mas gente. isso é bacana, sabia? Porque deixa a conversa mais dinâmica. Você acha? Eu acho. Às vezes você pergunta um negócio pra pessoa, não que aconteceu isso aqui, tá? Mas assim, de outras experiências que eu tive, você pergunta pra pessoa uma coisa, a pessoa fala, não, é assim, foi isso que aconteceu. Eu já passei muito por isso entrevistando também. E você sabe o que eu tô falando. Porque eu tô muito mais nesse lugar aí, igual a você, do que aqui. Você sabe o que eu tô falando. Tem gente e aí a que pessoa é fechada. E por mais que você faça uma pergunta aberta, a pessoa, não, é isso. E ela termina ali, né? Acabou. Aí você não dá gancho pra você. Aí você fala, não, beleza, mas então agora, tal. Tem uma coisa que eu nunca pergunto, né? Você vai me perguntar o quê? Nem te perguntei nada. Qual é a pauta? Nada. Não. Porque eu, em geral, não dou a minha pauta. Não, e eu nem ia te falar. Eu não Se você falo. perguntasse, porque eu sempre falo isso. Porque tem gente, meu Deus, se você tá entrando nessa área, né, de comunicação, vai ser jornalista e tal... Cara, aprenda isso. Jamais vai por alto. Assim, vou falar sobre a sua carreira, fala sua sobre isso, sobre aquilo. Tal. Mas não dá as suas perguntas. Por quê? Porque tem gente que você mostra as perguntas, eu passei por isso no início da minha carreira, que, cara, simplesmente você ia para a primeira pergunta, ela te respondia tudo. Exato. Ela já fica com a próxima na cabeça e ela já te traz tudo. Tudo. Né? O resumo todinho, aí você fica ou já lá. se prepara, né? Ela já se prepara ali. Pois Às vezes uma resposta que você queria que ela desse, ela... Fica, né? Ela já trava, fala, não vou falar disso então. Já sei que você vai perguntar, vou ficar na minha, vou falar sobre isso. Mas tá aí, são dicas, né? Pra quem entrar na área aí do jornalismo. Que eu sou também jornalista formado, então dá pra ver. Sei como é que é, pô. Obrigado, fico super feliz. Bruna, vai dando nosso tempo aqui, eu queria te agradecer mais uma vez. Foi maravilhoso o papo, adorei estar aqui com você. Faço o convite para que você volte aqui na segunda temporada, por favor. Volto tá? com prazer. Essa dupla dinâmica aqui, já temos uma nova produtora ali, né, Nina? A nova operadora Nina. aqui nos ajudando, a grande Nina, né? Ela é talentosa também, tem uma veia cômica. Vai seguir os passos da mãe aí, quem sabe? Você quer seguir meus passos, filha? Não, e vai ser TikTok, viu? É bem preciosa. Ela vai ganhar dinheiro ali só no celularzinho, ela nem quer ir pra TV, não. Mas ela é inventiva como eu. Cria os personagens, se veste toda, sai pela casa andando, já criou o personagem. Porra, ela tem uma ótima vitrine, né?
cria, dirige os amigos. E como pode isso, Como né, pode, gente? né? Isso Não tá será- na genética. De onde será que ela viu isso, né? Como é que pode, né? De onde será que ela viu isso, né, Bruna? Pois é. Bom, só queria te agradecer. Obrigada. Pedir para que você passe as suas redes sociais aqui, a mensagem que você quiser, final do ano. E aí eu faço o encerramento, então fica à vontade, Bruna. Ah, valeu. Bom, gente, meu arroba... Que coisa bizarra isso, né, gente? Mas é verdade. Meu arroba é Bruna Calmon. Boa. Então me sigam lá. Eu trago um pouquinho do meu trabalho, mas trago muito do meu dia a dia, enfim, do que eu sou, né? As pessoas acham que eu sou muito glamurosa, né? Que eu sou. Tem disso? Ai, muita gente acha. E quando me conhece, fala, eu nunca imaginei que você fosse assim. E eu sou, viu, gente? Aqui eu tô bem contida. Então, eu fiquei assim, eu falei, eu não sei. Eu tô bem contida, porque, nossa senhora. Bom, enfim, me segue lá, né? Se você curte o meu trabalho, ou se você não me conhece, quiser passar a conhecer melhor, @Bruna Calmon. Eu tenho meu Vimeo, Bruna Calmon, com alguns trabalhos meus. Programa Reclame. E o programa Reclame, toda quinta-feira, às 17 horas no Multishow. Nessa temporada de reprises, que fica em janeiro e fevereiro, a gente vai estar às sextas-feiras, ao invés de quintas. E então vai com a gente. Tem também o @Programa Reclame, se você quiser ficar por dentro do conteúdo e tal que a gente faz, que é muito legal. Tem o @Multishow também, se você quiser ficar aí coladinho na gente. E eu acho que é isso. E meu recado, minha mensagem... Vai lá. Não sou boa para dar conselho para ninguém. Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Pois é. Então, eu não tenho muito a dizer, não. Eu tenho, na verdade, nada a te dizer, não. Eu acho que você tem que seguir seu coração, seu feeling, sua vontade. De fato, se você um dia quiser trabalhar nessa área, se for teu coração, tua vocação, se você sentir que é, isso independentemente de que altura você tiver da vida, sabe? Muito jovem, né? Mais maduro. Claro. Em que momento da vida você quiser, né, se comunicar. Eu sei que a comunicação hoje ela está muito mais abrangente. Com certeza. Né? A gente tem médicos, comunicadores, ixi, uma série de profissões série em que as de pessoas nichos, se tornaram comunicadoras, porque a gente vive na era da comunicação mesmo. E se eu puder dar alguma dica, se aprimore sempre. E eu acho que a melhor maneira da gente se aprimorar na vida, para quem trabalha em comunicação, seja curioso, ouça mais do que fale. Sim. Leia muito sobre tudo, inclusive até bula de remédio. Seja uma pessoa interessada no outro. Acho que é isso. É isso, exatamente. É legal que você falou isso sobre essa questão de ser mais jovem, mais velho, né? Pois ninguém é. está atrasado, ninguém está adiantado. Todo mundo tem o seu tempo, né? Exatamente. Pois é, Bruna, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Tá? E a porta está aberta, tá? Para a segunda temporada. Beleza, tô dentro, hein? Pois é, e agradecer você aí de casa que nos acompanhou em todos os episódios, ou se você só acompanhou esse, não tem problema, tá? Muito obrigado. A gente vai encerrando aqui a primeira temporada do podcast. Quero agradecer você que ficou aí, não só na audiência, mas você que apoiou, que comentou, que me manda mensagem, tá? Muito obrigado mesmo. Estou adorando e adorei fazer parte desse projeto maravilhoso. E no próximo ano a gente vai voltar com força. Se tudo der certo, a gente volta para a segunda temporada aí com mais personalidades e pessoas incríveis aqui como a Bruna, tá? Bom, lembrando, últimos recados. Se você também não conhece o Comunix, por acaso ficou curioso para saber com o que a gente trabalha e como a gente pode te ajudar, inclusive você potencializar os seus resultados, acesse o link que está aí na descrição, que a gente tem uma demonstração para te oferecer e com certeza você vai adorar o que a gente tem preparado para você, beleza? E também nos siga nas redes sociais, @Gabriel Podão, se você quiser me encontrar lá no Instagram, e @Grupo Comunix, lá no Instagram também, ou no LinkedIn, no Facebook, em todas as redes você vai encontrar a gente, tá bom? Bom, dito isso, só tenho que agradecer mais uma vez a todo mundo aqui, o pessoal também aqui da técnica, a Nina também, que hoje fez uma ponta aqui, um freela, né? Todo mundo, a Bruna mais uma vez, Obrigada. você. E a gente se vê no próximo ano, tá bom? Então, boas festas a todos vocês. Gente, não dei boas festas. Quer dar boas festas? Agora é sua chance. Boas festas, gente. Tudo de mais incrível, que 2023 seja um ano de recomeço para o nosso país, que a gente recomece, que a gente consiga ter mais, de fato, liberdade de sermos quem
quem somos, que a gente respeite, ame ao próximo do jeitinho que as pessoas são, tá bom? Exato. Que a gente possa ser livre para amar, ser amado e ser quem a gente é. É isso que eu desejo do fundo do coração. Pô, agora destravou. Era Agora, isso. Era isso. Era isso. Ah, e outra, em marcas, patrocinem. Pô, por Bora favor, lá, por bora favor. juntos nessa. Ó, depois desse recado maravilhoso e completo da Bruna, eu não vou adicionar nada. Então, só desejo tudo de bom pra vocês, boas festas e nos vemos no próximo ano, na próxima temporada, beleza? Sendo assim, um forte abraço e até mais. Tchau.